Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero falar para os irmãos que eu quero iniciar parabenizando as irmãs, a equipe do Círculo de Oração, que é a festividade desse fim de semana, é vinculada ao departamento das irmãs. Parabenizá-las pela iniciativa de, em fazendo o seu trabalho, em fazendo a comemoração relativa ao seu departamento, priorizarem esse tema tão urgente, tão necessário, tão desafiador para o período em que nós vivemos, que é a família. Então, quero parabenizar as irmãs, bendizer ao nome de Deus pela vida de cada uma de vocês, da direção, da sensibilidade que tiveram por estar enfatizando esse tema que é tão necessário. Quero agradecer a Deus porque eu estou entre amigos. Eu não queria fazer essa introdução enorme, mas não dá, não tem como, tem que falar, não adianta. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui com o Diego Duarte, que é o pastor da igreja aqui, o pastor local, a Geni, sua esposa, o Dinarte, que é o co-pastor, o presbítero Dinarte, que é o co-pastor dessa igreja, com a esposa Daniela, amigos. Está aqui o Eliseu, que é alguém que me acolheu quando eu fui salvo por Jesus lá no Jardim Leopoldina, me acolheu junto com meu pai na fé, o João Costa Filho, sempre me tratou com muito carinho, com muita honra, muito embora adolescente, sempre me animou muito, sempre me desafiou ao ministério. Eu não esqueço dessas coisas não. Que bom estar contigo aqui, tua esposa, enfim. Estar aqui entre amigos, está o Salomão aí com o conjunto, Deus abençoe. Está bonito esse conjunto, essa acordeona abençoada, está muito bom de ouvi-los. Enfim, está o presbítero Long, que é o pastor da congregação Jardim Botânico, a Dani. Enfim, são amigos, é gente nossa, o Leandro Omar, a Letícia, a cantora Letícia, porque está assim até hoje no meu telefone celular. Primeira vez que eu anotei o número dela, ficou lá, cantora Letícia, esposa do diácono Leandro Omar. Enfim, estamos aqui entre amigos. Eu estou em família hoje à noite aqui, porque eu tenho muitos conhecidos, o tamanho da família da fé é enorme. Há um cântico da nossa harpa, do nosso inário, na harpa cristã, que diz que são tantos como a areia da praia. Agora existem amigos mais chegados que irmão. E eu tenho a felicidade de nessa noite estar com mais de um deles hoje à noite aqui. Para mim é um prazer enorme em Deus. Meus irmãos, os temas eles foram previamente definidos. E eu até estava brincando com o pastor da igreja, com a Geni. Eles me deixaram talvez um dos temas mais desafiadores e difíceis de talvez explanar, que é o seguinte tema, definindo os papéis no lar, definindo os papéis no lar. Eu entendo, meus irmãos, que, em primeiro lugar, eu não sou especialista em família, eu não sou um terapeuta familiar, eu sou um discípulo de Jesus, que procuro pesquisar a palavra do meu mestre, a Bíblia Sagrada, e a partir da informação que eu recebo dela, discernir o meu próprio coração, o meu caminho, a minha vida, e entender, em primeiro lugar, a minha própria família. Então esse é o meu primeiro e grande desafio. E eu estou orando a Deus desde o momento em que aceitei o convite de estar com os irmãos, pedindo ao Senhor Deus que me dê a graça de nessa noite falar com os irmãos a respeito desse tema, sem que necessariamente eu traga essa autoridade para mim. Até porque nós não temos um modelo perfeito, nós não temos uma referência modular perfeita de família. Até porque todas as famílias elas são compostas por gente imperfeita. Então, gente imperfeita compondo um grupo que se chama família, não tem como esse grupo ser perfeito nunca. Então, eu estou pedindo a Deus graça para que, à medida em que estiver explanando a palavra de Deus aqui essa noite, a autoridade não seja minha, não seja uma autoridade moralista, não seja uma autoridade do nome, do sobrenome daquele que fala, mas que essa noite, pelo Espírito, nós possamos ser desafiados por Deus e por Sua palavra. Que o Evangelho possa nos provocar aqui essa noite, que a revelação da palavra possa nos desafiar, que a revelação da palavra ela possa denunciar aquilo que precisa ser corrigido e apontar os melhores caminhos
no nome de Jesus. Então essa é a primeiro desafio que eu assumo diante de Deus e diante de vocês hoje à noite aqui, de não ser maior do que a mensagem. Em segundo lugar, pedir aos irmãos que, por ser um fim de semana dedicado a esse tema tão precioso, eu vou pedir que vocês tenham a mais absoluta disciplina em estarem com a Bíblia na mão, porque nós vamos ler Bíblia hoje à noite aqui, tá? Não tem como falar desse tema sem a gente examinar a Bíblia, sem a gente ver o que a Bíblia fala, sem nós recebermos da palavra de Deus as informações necessárias para entendermos qual é o projeto de Deus para isso tudo. Meus irmãos, em primeiro lugar, família é um projeto de Deus. Antes de qualquer instituição que tenha existido na sociedade, na formação social do homem, Deus instituiu a família como esse núcleo de convivência, como esse núcleo primeiro de formação do ser, como esse núcleo máximo de desenvolvimento, de relacionamento, de habilidades que aparecem, de aptidões que são apresentadas em serviço um do outro. É a família, esse projeto de Deus, e essa dádiva divina ao homem, ela precisa ser resgatada urgentemente. Porque na verdade, há alguém que já disse isso muito antes de mim, que a família ela é a célula máter, né? Ela é a célula mãe da sociedade. Não existe nada que se forme com solidez, com seriedade, com produtividade, com devida utilidade à existência dos homens que não saia de um núcleo familiar sadio, que não surja de um núcleo familiar alicerçado, devidamente estruturado, devidamente regulado. E nós temos que entender que, por ser um projeto de Deus, meus irmãos, Deus é o Criador da família. E eu gostaria que vocês repetissem isso comigo. Vamos repetir ao som de 2, 1, 2. Deus é o Criador da família. Vamos lá? 1, 2. Deus é o Criador da família. Se Deus é o Criador da família, como de fato é, Ele nos deixou na Sua palavra a revelação, um manual de instruções para que nós possamos compreender esse projeto desafiador de Deus para mim e para a tua vida. É na palavra de Deus que nós temos as orientações mais sólidas, porque Ele que criou, sabe e nos dá revelação para bem dirigirmos, para bem conduzirmos, para bem levarmos essa convivência tão desafiadora, porque viver em família não é fácil. A família, meus irmãos, ela é o primeiro núcleo de convivência do ser, é ali onde o caráter ele é formado, forjado, preparado. É ali aonde as mazelas elas também são e podem ser cultivadas, podem ter o seu nascedouro na família. É da família que saem os grandes homens que abençoam o mundo e a história e a vida, mas também é da família que saem as grandes bestas, as grandes anomalias sociais, as pessoas que nos assustam, que nos assombram, que nos apavoram com seus comportamentos, com seus impulsos, com as respostas que dão à vida. É do meio familiar. É do meio familiar que nós temos a dádiva de receber gente que abençoa, mas também é do meio familiar que nós temos a tristeza de ver ou conviver com gente que amaldiçoa e destrói a existência. Por exemplo, já não é mais tão raro nós nos depararmos com o fato de alguém alucinado, com alguém desequilibrado, pegar uma arma, cometer um assassinato coletivo, como nós tivemos aí agora, esses últimos anos, sequencialmente, situações dessa natureza. E aí quando se vai constatar, quando se vai ver, quando se vai averiguar, se vê no pano de fundo uma história de uma família destruída, alquebrada. Às vezes ela está inteira na composição, pai, mãe e filhos, mas são pai, mãe e filhos totalmente divorciados, debaixo do mesmo teto, debaixo da mesma sombra, debaixo do mesmo telhado, divorciados comendo na mesma mesa, com mundos totalmente divorciados. O mundo do pai é um, o mundo dos filhos é outro, o mundo da esposa é outro, e esse pessoal só de alguma maneira se aglomera no mesmo espaço geográfico, mas não existe entrelaçar de ninguém com ninguém, não existe conversão de coração para ninguém. As pessoas estão apenas ali de alguma maneira e muitas vezes se aturando, se suportando, se aguentando por motivos qualquer que não é o amor e que não é o interesse mútuo. E nós percebemos, nós vemos isso. O grande fato é que nós vemos isso com muita facilidade na família dos outros.
É que nós conseguimos detectar os problemas relacionados à educação dos filhos dos outros. É que nós conseguimos perceber os problemas da esposa dos outros. Nós conseguimos detectar com muita facilidade, com muita habilidade, o problema do marido da outra. O que nós não conseguimos muitas vezes é detectar os nossos problemas. E quando conseguimos detectar os nossos próprios problemas, acontece que nós não conseguimos solucioná-los. Porque é muito fácil apontar direção para outros. É muito fácil observar a situação de outros e apontar o caminho a outros. Eu estive agora com a minha filha numa apresentação da escola, a Júlia também se apresentou lá, uma apresentação de dança maravilhosa, linda, amadora, mas de um requinte profissional, de um bom gosto maravilhoso. E tinha uma frase interessantíssima de uma pedagoga croata, se não me engano, é a Coca Kossarelli, um nome assim, mas a frase dela era fantástica. Eu quase chorei, quase dei glória a Deus quando eu vi aquela frase lá projetada no telão. Até porque eu não consigo ir a lugar nenhum sem de alguma maneira ver Deus em tudo. E ali eu vi uma frase muito evangélica dessa pedagoga croata que ela diz: feliz é o homem que compartilha aquilo que sabe e aprende aquilo que ensina. Isso é fantástico. Isso é o evangelho. Feliz o homem que compartilha aquilo que sabe, não é um guru hindu, não é? Que tem assim os seus segredinhos e que não compartilha os seus segredinhos, tem sempre aquela carta na manga. Não, feliz é o homem que compartilha o que sabe e compartilha com liberalidade, com abundância, distribui. Agora, bem-aventurado é aquele que aprende tudo o que ensina. Às vezes eu fico vendo a nossa habilidade em dar conselhos para a vida dos outros, né? Às vezes tem uma irmã com uma vida familiar um tanto quanto complicada, procura uma outra irmã e diz: olha, meu marido é assim, assim, assado, acontece isso, aquilo. Aí a outra irmã, no afã de dar uma solução para o problema que lhe é apresentado, diz: mas se fosse o meu, eu largava. Aí se faz a mesma pergunta e diz: então larga o teu não. O meu eu não largo, mas se fosse o teu, eu largava. Porque geralmente é assim. Geralmente nós temos a habilidade de dar conselhos com os quais nós não estamos tão comprometidos assim. Nós temos uma facilidade de aconselhar as pessoas com verdades que elas não são tão verdades para nós assim. E eu penso que, mais do que estar na igreja, meus irmãos, e sentir, porque nós somos pentecostais, e a gente gosta assim de um cântico bem animado, é bom bater palma mesmo. Eu sou pentecostal no tutano do osso, mas eu penso que mais do que sentir, mais do que nos emocionar, nós precisamos refletir urgentemente. Que nós estamos fazendo parte de um grande contexto nacional, onde esse país virou massa de manobra, onde as pessoas já não pensam, é os meios de comunicação, é a política com os seus rumos ditatoriais e com todo um esquema que obedece às conveniências MIS, que estão aí dominando e dando rumos à nação, e está todo mundo indo assim, que nem boi, que nem ovelha para o matador, e ninguém para pensar, ninguém para refletir, ninguém para de alguma maneira dissecar tudo que está acontecendo no mundo e dizer: opa, para aí, para o mundo que eu quero descer. A coisa não é bem assim como estão dizendo que é. Nós precisamos parar para pensar, nós precisamos parar para discernir a vida, nós precisamos parar para refletir um pouco mais, pensar, sentir, sim, mas sentir com base em reflexão. E essa noite eu não tenho compromisso nenhum de emocionar ninguém aqui. Eu sou pentecostal, o Espírito Santo está aqui, nós estamos adorando a um Deus que é vivo e Ele está no nosso meio, mas o meu compromisso maior é pedir a Deus que me dê muita graça para que, em analisando a palavra de Deus, nós possamos ouvir a doce voz de Jesus hoje à noite. E pedir a Deus que o tema selecionado pelo círculo de oração, ele seja um desafio de vida. Na minha casa eu terei um coração sincero. Porque é no seio familiar, meus irmãos, que a verdade da nossa fé aparece. É no seio familiar que a verdade do nosso comportamento e a verdade da nossa ética, ela aparece. É no seio familiar. Porque aquilo que nós não fazemos na frente de visita nenhuma, nós fazemos na frente do filho, da esposa. Aquilo que nós não falamos quando o pastor vai nos visitar ou vai jantar conosco, a gente fala na frente da esposa, na frente dos filhos. Aquilo que a gente geralmente não usa na frente de ninguém, a gente usa em casa. Então a família, ela é esse núcleo de convivência profundamente verdadeiro, onde os nossos valores eles vazam, aonde a nossa verdade no íntimo ela aparece, aonde nós somos o que geralmente não somos com quase ninguém, ou com a maioria das pessoas com quem convivemos. Aquilo que nós não somos com essa gente, nós somos em casa. É ou não é? A ambiguidade da nossa existência, ou seja, a capacidade de nós sermos assim ambíguos, né? Dicotômicos, dois, divididos,
aparece em casa. Porque não é raro ouvir, às vezes, de um marido que é amabilíssimo com todo mundo na rua, é um camarada carinhoso, ele abraça todo mundo e beija todo mundo na igreja, ele é assim o João, o apóstolo do amor. Não é raro, muitas vezes, nós ouvimos, olha, em casa ele não é tão carinhoso assim. Não é raro, às vezes, nós ouvimos um filho dizer, ó, em casa ele não me abraça tanto assim. Às vezes aquela pessoa proativa na igreja, alegre, bacana pra caramba, que a gente tem assim um prazer de conviver aqui, às vezes dá uma vontade até de empacotar e levar pra casa, de tão queridinha, de tão mimosinha que é. Não é raro ouvir, olha, está faltando um pouco desse carinho em casa, está faltando um pouco dessa predisposição, de essa proatividade, esse desejo de servir, já está faltando um pouco em casa. Não é raro a nossa hipocrisia ser denunciada pela nossa convivência familiar. Não é raro a nossa falta de verdade ser denunciada pela nossa convivência familiar. Não é raro a nossa falta de integridade ser denunciada pela nossa convivência familiar. Porque aquela palavra áspera que a gente não usa com quase ninguém, que todo mundo que nos conhece do lado de fora de casa nos vê assim que nem um cordeirinho, diz, olha, caiu do céu por descuido, como é que pode e tal, né? Aí aquela palavra áspera a gente guarda para dentro de casa. E aqueles que convivem conosco, que comem na mesa, que dormem na mesma cama, que partilham as angústias reais da vida, é que conhecem essa verdade toda. É por isso que nós precisamos urgentemente, meus irmãos, de muita revelação da palavra de Deus, de muito confronto. A gente está vindo para a igreja e os pregadores estão nos dizendo, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Quando na verdade as nossas vitórias não são conquistas materiais, as nossas maiores vitórias não é dinheiro no bolso, a nossa maior vitória é ser parecido de fato e de verdade com o Senhor Jesus de verdade. Essa é a maior vitória. A maior vitória é receber muita graça de Deus e muita atuação do Espírito na vida, para que na minha vida eu seja parecido com o Senhor Jesus. A maior vitória do cristão é receber a revelação de Deus e entendimento da palavra, não é para ser pregador. É entender a Bíblia, não é para simplesmente chegar no púlpito e falar bonito, e discursar bonito, e pregar muito bem, mas é que em receber a revelação da palavra, eu aplicar isso à minha vida para viver essa palavra, para sentir o sabor dela no dia a dia. Porque se alguém quer viver cristianismo de culto e de liturgia, de igreja e de religião, é muito pouco. O dia tem 24 horas, a vida é muito maior do que esse momento aqui. A vida e o meu ministério é muito maior do que esse púlpito aqui, do tempo que eu tenho para pregar, que já está se indo. Até que horas mesmo? Até meia-noite, né? Aleluia. Então, é muito pouco tempo. Meus irmãos, Deus fez a família para que na família o Evangelho seja vivido com intensidade, para que na família esse confronto e essa denúncia ela seja cotidiana. Essa noite eu vim perguntar para você e para mim, qual é a verdade da fé que nós estamos vivendo em casa? Eu não estou falando da verdade da fé que nós vivemos na igreja, porque aqui ser crente, ser adorador de Jesus é muito fácil. O cantor aí, o Salomão pede, levanta a mão, a gente levanta a mão, bate palma, a gente bate palma com alegria e tal. E tem uns irmãos que são assim, eu sou um pouco mais tímido, mas tem uns irmãos e umas irmãs que são mais tranquilos nessa questão da manifestação do seu sentimento e bate palma. Tem uns caras que vão voar de alegria aqui cantando, é uma maravilha isso. Coisa boa, o ruim é o contrário, né? Todo mundo cantando e louvando a Jesus com uma cara fúnebre, assim, parece que está todo mundo no velório, isso é maravilhoso. Agora, o grande questionamento é, será que isso está sendo traduzido em casa? Será que essa alegria de Deus ela é vivenciada na família? Será que esse prazer de Deus ele é vivenciado também em casa? Será que esse sabor do Evangelho ele é desfrutado em casa também? Como é de fato a verdade do nosso Evangelho em casa? Porque é ali que a verdade do nosso ser e da nossa vida aparece. Deus institui a família, e dentro da família Deus dá papéis muito bem definidos para cada um daqueles que a compõem, e é isso que eu quero ver com os irmãos. Jesus da glória, o pregador fala muito, né? À medida que o tempo me permite, eu quero
ver com os irmãos e analisar algumas informações que a Bíblia nos dá a respeito dos papéis que têm que ser desempenhados dentro do núcleo familiar. Vamos ler, meus irmãos, para tanto, Efésios capítulo de número 5. E eu quero ler com os irmãos, iniciando no versículo de número 23. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 23. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo de número 23. Quem achou diz amém? Amém. Então nós vamos iniciar aqui pelo menos os princípios estabelecidos por Deus para o papel do marido, depois da esposa e depois então dos filhos, se o tempo deixar e se eu tiver poder de síntese. Vamos lá, versículo de número 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher seja tudo sujeita a seu marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Meus irmãos, existem aqui pelo menos alguns princípios estabelecidos por Deus para o papel do homem na família. O primeiro deles é que o marido deve ser o cabeça do lar. Vamos repetir juntos? 1, 2. O marido deve ser o cabeça do lar. Esse aqui é um auditório predominantemente feminino, parece que agora se deu uma baixada na tonalidade. Eu já percebi que eu comecei perdendo minha audiência aqui, mas nós vamos tentar de novo, ok? 1, 2. O marido é o cabeça do lar. Ok, o é o ideal, o real é o deve. Então vamos sentar no deve. O marido deve ser a cabeça do lar. Vamos lá? 1, 2. O marido deve ser o cabeça do lar. Precisamos entender isso aqui, tá? Porque nós vivemos hoje a cultura pós-moderna, o mundo em que nós vivemos, o relativismo horroroso que nós estamos mergulhados, a sociedade com seus conceitos e desconceitos a respeito de Deus, da vida e de tudo, enxerga nesse texto aqui assim uma coisa pavorosa, chega a dar calafrio em alguém ler esse texto. Agora sim, meus irmãos, não dá para romancear aquilo que a Bíblia não romancia. Não dá para arredondar onde Deus é quadrado. E não dá para enquadrar Deus onde Ele é redondo. Não tem como. Tá? Não tem como ser romântico quando Deus não é. E por falar em romantismo, meus irmãos, é algo novo. Romantismo é uma filosofia que foi criada por Jean-Jacques Rousseau, onde ele determinou que o sentimento ele é o grande leitor da existência, ou seja, eu vou conseguir ler a vida de forma adequada a partir daquilo que eu sinto, e ele não era pentecostal, por incrível que pareça. Então, a partir daí parece que ficou mais difícil, porque nós incorporamos essa ideia do romantismo, essa ideia de sentir alguma coisa aprazível para entender que aquilo é bom. E aí então o teólogo deixa de ser o grande leitor da vida e da existência, e o artista passa a fazer isso. O artista passa então a dizer para nós como a vida deve ser. O artista ele passa a nos oferecer padrão. O artista passa a nos oferecer referenciais, porque agora nós sentimos, e esse é o espírito do coração romântico. Deus não é romântico, tá? Deus não é romântico quando Ele institui princípios. Deus ele não é romântico quando Ele institui bases. Deus não depende daquilo que eu e que você possa vir a sentir quando Ele está estabelecendo princípios, e esse é um princípio. O homem deve ser o cabeça do lar. Agora nós temos que entender isso aqui, meus irmãos. Cabeça do lar não é o chefão da família. Cabeça do lar não é o proprietário da família. Cabeça do lar não é o déspota
cabeça do lar não é o dominador da família, não é aquele que subtrai as personalidades que convivem com ele e implanta a sua. Cabeça do lar, aqui escrito por Paulo, é uma referência ideal de um projeto que Deus estabeleceu para a glória de Deus. E é tão para a glória de Deus a vida familiar que ele a compara com o relacionamento de Cristo e a igreja. E é aqui que nós vamos entender de fato o que é ser cabeça do lar. Porque ele diz, só pode ser cabeça do lar quem ama. Só pode ser cabeça da família quem ama. Ele diz, homens, vocês são o cabeça do lar. E por serem o cabeça do lar, por serem essa voz última nas decisões da família, e por falar em voz última nas decisões da família, eu não estou falando de voz única nas decisões da família. Estou falando de voz última. Por ser essa voz última é que tem que amar. E ele diz, o referencial e o padrão desse amor é o amor sacrificial de Cristo pela igreja. Quem é cabeça se entrega por amor. Quem é cabeça do lar se entrega à medida que entende que é necessário para a condução do núcleo familiar e da vida. O Senhor Jesus estabelece sua autoridade conosco. De que forma, meus irmãos? De uma forma assim, impositora. Cada um de nós está aqui essa noite adorando a Deus porque o Senhor Deus ele deu uma ordem lá para o anjo Miguel, que é o anjo da espada em todo o Antigo Testamento, e o Miguel foi na casa de cada um de nós e diz, tem o seminário da família lá, tem o aniversário das irmãs, e se não for, o lampaço celestial vai pegar, né? E a gente veio todo mundo para a igreja assim, apavorado, louco de medo, porque se não vier, eu vou ter problema com Deus. Não. Estamos aqui, na sua maioria, eu entendo, que por devoção, por amor de alguém que não mede sacrifícios para que eu esteja ao seu lado, por amor de alguém que não poupou se sacrificar para me ter perto. Estou aqui e dou minha vida e digo, meu Senhor, meu dono, meu proprietário, Senhor Jesus Cristo não é título de placa de igreja. Senhor Jesus Cristo é a consciência do Evangelho. Ele é o meu Senhor. Mas Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono, Ele é o meu proprietário. Porque por amor Ele me conquistou e se entregou por mim. E aí eu olho para o Senhor Jesus e chego a uma conclusão, irmão Eliseu. Como eu não vou amá-lo? Como eu vou deixar de amar alguém que me ama tanto assim? Aí o Paulo apresenta para o cabeça do lar o desafio de, em sendo a voz última do lar, ser aquele que em primeiro tem a disposição sacrificial de amar. Tem a disposição de entender que ele está ali com a voz última para as decisões, mas ele tem que ser o primeiro a querer se sacrificar. Tem que querer amar, porque quando nós lideramos sem amor, nós machucamos, nós ferimos, nós abrimos machucaduras da alma que às vezes o tempo não dá conta de curar. Ficam lá, permanecem lá, presentes, vivas. Às vezes a casquinha cria, o tempo assim dá uma sublimada, mas é só mexer que a coisa toda vem à tona. Quando se é o cabeça sem amor, nós fazemos assim. E Paulo, ele está deixando muito claro que esse princípio estabelecido por Deus, de ser o cabeça do lar, é alguém que tem disposição de amar. É alguém que dirige porque ama. É alguém que dirige porque não vê na sua família um trampolim de autopromoção pessoal. É alguém que não usa a família para fins pessoais. É alguém que não mostra a família para os outros como um presente para a sociedade, mas que não cuida dela a portas fechadas. É alguém que é cabeça porque dirige a família para a glória de Deus. Porque sabe que o maior ministério da vida não é o ministério do púlpito, não é o ministério da igreja, não é a titulação ministerial, é o ministério da família, é ali onde começa o ministério real. E desse ministério, o cabeça vai ter que apresentar contas a Deus um dia. Então esse é o desafio. Ser a voz última daquele que está ajudando em gerir um processo porque ama. E eu vejo muita gente preocupada, principalmente... Esse som até está meio alto para algumas coisas que eu vou falar agora aqui. Eu vejo muita gente preocupada
sobretudo nessa nossa vivência de igreja, vivendo família para os outros. Fico muito preocupado com isso. Fico muito preocupado quando a gente vive a vida familiar, sobretudo nessa nossa vivência de igreja, para os outros. Menina, cuidado, o que vão falar? Mulher, não. E gente que está vivendo a sua família para fazer assim bonito para todo mundo. Fazer bonito para as pessoas olharem, aplaudirem você, te acharem assim um cara bacana. Ó, esse cara é o cabeça do lar, né? Ele traz ali, ó, direitinho, a mão de ferro, ó, coisa do jeito dele e tal. Olha, às vezes ser liderado por um camarada desse é melhor ser cavalo, que daí só põe lá encilha, freio, né? E fica legal assim. Agora, quando eu aprendo que viver a vida familiar também é uma responsabilidade diante de Deus, aí exige amor, existe entrega, preocupação. Eu tenho que me reinventar. Eu tenho que procurar me reencontrar o coração da minha mulher, reencontrar o coração dos meus filhos. Eu preciso de alguma maneira achar um ponto de convergência onde essa gente que convive junto se encontre e partilhe a vida junto também. Eu preciso que os valores que estão em mim, eles sejam transmitidos de alguma maneira. Eu me recordo que eu escandalizei uma igreja que eu pastoreei no interior do estado. Na época eu era pastor em tempo integral. E eu lembro que no púlpito da igreja eu disse uma frase que escandalizou muita gente. Eu disse: irmãos, eu não estou educando a minha filha para ser crente. Aí os irmãos, né? Teve gente que ficou apavorada. O pastor da igreja está dizendo. Eu disse: não estou educando a minha filha para ser crente. Eu quero pelo menos que Deus me dê graça a ensiná-la a amar a Cristo. Porque se ela amar o Senhor, ela vai ser fiel a Ele no tempo bom e no tempo mau. Que o diabo é crente até hoje. O Tiago escreveu dizendo que os demônios creem e tremem, mas eles não obedecem, não querem saber de nada. Eles só querem, na verdade, ser em oposição franca e direta a Deus. Então eu fico me perguntando muitas vezes: Deus, qual é a verdade do Evangelho que eu, como cabeça do lar, estou transmitindo? Quais são os princípios? O que fica? Ser cabeça do lar é ser aquele que dirige. Em último lugar tem a palavra. Mas em primeiro lugar, tem a prontidão em amar e se sacrificar pela sua casa e pela sua família. Quem quer ter família para fazer da esposa uma empregada é o projeto de vida equivocado. Quem quer ter uma família para fazer dos filhos assim troféu para apresentar para a sociedade, para exibir para os outros, está no projeto de vida errado. Os homens como eu que aqui estão, casados como eu que aqui estão, a palavra de Deus nos diz: você, homem, é o cabeça do teu lar. Agora, por ser o cabeça do lar, tu está disposto a te sacrificar e amar a tua casa. Quais são os sacrifícios em amor que eu, como cabeça do lar, estou disposto a fazer e que tenho feito ou que não tenho feito? Responda para o seu próprio coração. Segundo lugar, o marido deve oferecer amor, e amor além do romântico. Paulo diz: o homem deve amar a mulher, em primeiro lugar porque é uma necessidade emocional. E Deus, quando cria a mulher, é interessante que na criação a tira da costela. Eu aprendi isso com o pastor Clodomiro. Não tem um camarada que faça um casamento que nem ele, é fantástico, né? É interessantíssimo isso. E ele fala a respeito, eu aprendi isso com o pastor Clodomiro. Ele diz: olha, o Senhor Deus tirou a mulher da costela de Adão, porque na costela ela está perto do coração e debaixo do braço. Debaixo do braço para ser protegida e perto do coração para ser amada. Isso é fantástico. Mas esse amor é um amor além do romântico. Eu li uma vez um testemunho de um pastor que ele falou que antes do casamento passou por uma entrevista, não é? Uma igreja mais organizada do que às vezes a nossa. Aí o pastor estava perguntando a ele quais eram as suas intenções, como ele via a sua esposa. E ele disse: olha, o dia que eu não conseguir ver mais a minha esposa como minha mulher, eu preciso amá-la como minha irmã. Aí o pastor deu 10 para ele, passou na prova com louvor. Ele só depois disse o seguinte: olha, eu só nunca tive a ideia de como seria difícil viver e praticar aquela frase maravilhosa que eu disse para o meu pastor. Amar minha mulher também como minha irmã. Amá-la com amor além do romântico. Amá-la e demonstrar a ela um carinho que vai além do romance, que vai além da flor, que vai além da palavra bonita. Amá-la com um amor que vai além dessa manifestação que às vezes ela é assim tão passageira, que ela é tão rápida. E tem muitos de nós, homens, assim, que
ele dizer eu te amo já é um avanço assim, shakespeariano, né? O camarada já está virando um poeta, só de dizer eu te amo, porque tem uns que são mais travados, né? Assim, para manifestar sentimento. Então, meu camarada diz o eu te amo, ou escreve alguma coisa bonita, tem que considerar isso é um avanço shakespeariano para ele. Ele já está quase um poeta. Porque tem uns que são assim, e outros, tem mulheres também que são assim, mas há uma necessidade emocional maior por parte da constituição feminina, desse amor. As mulheres são mais dadas a esse detalhe. Percebam que não foram os diáconos que arrumaram essa igreja aqui, eles podem ter ajudado. Mas quem projetou foram as irmãs. Deram uma olhada assim no colorido, que, né, essa coisa desse detalhismo, se algo peculiar à alma feminina. E aí Paulo entende o Espírito em revelando a palavra e deixando para nós princípios que Deus estabelece, diz: homem, ame sua mulher. Tua mulher tem necessidade de ser amada. É bem verdade que existem algumas que são mimadas. Mas eu não estou falando de mimo, eu estou falando de amor. Homem, cabeça do lar, ame sua mulher. Ame-a. Ame-a com um amor que pode ser de fato concreto, verdadeiro, que não é apenas um contrato de papel e de tinta, num cartório e de alguma maneira avalizado por uma cerimônia. Ame-a, de maneira que esse amor possa ser sentido, de maneira que esse amor possa ser experimentado, de maneira que esse amor ele possa ser vivenciado, e que é um amor que vai muito além do romântico, muito embora eu penso que, na maioria do tempo, parece que a convivência vai apagando um pouco isso de nós. Eu, por exemplo, eu sempre disse para minha esposa que eu era muito romântico. Eu lembro que eu fazia cartas para ela assim que eram avanços shakespearianos mesmo. E eu lembro que, à medida que o tempo foi passando, parece que as cartas elas diminuíram. E às vezes eu digo para a Dani assim: eu sou romântico. Ela diz: foi. Diz: não, mas eu sou. É porque talvez esse meu romance está aqui muito dentro, né? Já que o pastor citou o Jô Soares, que nem ele diz, está aqui dentro, assim, bem guardadinho, que às vezes tem que ser para fora. Essa coisa ela tem que vir à tona, ela tem que se materializar, ela tem que se fazer coisa. E nós, na convivência contínua, parece que perdemos um pouco disso. Aprendemos a conviver, acostumamos com a pessoa, e parece que todos os gestos de gentileza ficam para fora de casa e não para dentro do lar. Marido, cabeça do lar, ame sua mulher. Terceiro lugar, nesse mesmo texto, a Bíblia diz que o marido deve cuidar da vida espiritual da família, e em especial da esposa. Vamos ver aí o que diz o versículo de número 26. Versículo de número 26 diz: para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Versículo de número 28. Assim devem os maridos amar a sua esposa. O que eu percebo muitas vezes é que nós, maridos, esquecemos que a vida devocional do lar é o encargo do homem. É nossa responsabilidade. A espiritualidade da minha casa não é responsabilidade do meu pastor, não é responsabilidade do meu líder. A vida devocional da minha casa é minha responsabilidade. Não é do professor da escola dominical, é minha, é minha. É eu quem tem que puxar esse processo. É eu que tenho que discernir a minha casa e dizer: opa, o altar de Deus tem que ser reerguido aqui. É eu quem tenho que lavar. E Paulo aqui está usando a figura do sacerdote que prepara a liturgia do culto a Deus. Paulo está usando aqui a figura de linguagem do sacerdote que lava o sacrifício para apresentar ao Senhor. Homem, cabeça do lar, é teu dever, é meu dever cuidar da espiritualidade da nossa casa. Como pastor de igreja, eu muitas vezes me senti desafiado a falar para alguma irmã da congregação que às vezes vem procurar no pastor respostas para a vida. Eu muitas vezes fiquei com uma vontade doida de dizer: minha irmã, vai para a tua casa primeiro, conversa com teu marido primeiro, depois, se ele emudecer, se ele emburrecer, se cair um retardo sobre a vida dele, ele não conseguir te dizer uma palavra de Deus, aí volta, porque se ele te falar, a palavra dele vai ser minha palavra.
vezes eu percebo que o pastor, ele acaba sendo, é forte o que eu vou dizer, mas às vezes o pastor da igreja, ele acaba sendo o marido da esposa casada. Porque o marido, ele tem essa função sacerdotal em casa. Espiritualidade da família é responsabilidade do marido em nome de Jesus. Espiritualidade de casa, quem puxa esse processo é o marido. Eu quero nos desafiar essa noite. Não jogue isso para a igreja. Não jogue isso para o culto. Não jogue isso para esse espaço aqui. Não jogue essa vida com Deus para esse momento aqui. Isso aqui é a celebração, é o ajuntamento do povo de Deus. A espiritualidade verdadeira ela é vivida no cotidiano. Marido, cabeça da casa. Espiritualidade da tua casa está nas tuas mãos e é de você que Deus vai cobrar. Pastor em casa é marido, é pai. Pastor em casa não é o pastor da igreja. Me recordo uma vez que pastoreando uma igreja, uma irmã veio me perguntar: pastor, me diga por favor, como é que eu tenho que usar o meu cabelo? Eu disse para ela: irmã, eu estou muito preocupado como é que a minha esposa tem que usar o cabelo dela, porque é a minha esposa. Você pergunta para o teu marido o que ele acha. Ai, pastor, mas o que a palavra diz? Minha irmã, a palavra diz que você tem que falar com o teu marido. O que ele acha? E eu perguntei para ela: não, com ele eu não falei. Ele falou: está tudo errado. Eu disse: tu está começando do fim, minha filha. Fala com ele. Pergunta para ele bem: o que tu acha aqui dessa mecha aqui, branca aqui? Ela veio me perguntar se podia ou não podia pintar o cabelo. Eu disse: pergunta para ele. Eu sei que alguém está ouvindo isso aí, mas que pastor grosso, que horroroso que ele fez. Mas existem momentos que nós não temos outra saída. Eu disse: vai e pergunta para ele como é que ele te vê, o que ele acha, qual é a opinião que ele emite. Aleluia. Marido, cuide da vida espiritual da tua casa. Se queremos jogar tudo para o culto, se abre a Bíblia no culto, se busca Deus no culto, é tudo na igreja, fora daqui não acontece nada. É de nós, é do cabeça do lar que Deus vai cobrar a espiritualidade da nossa casa. Quarto lugar, o marido deve tratar a esposa com elegância e afabilidade. Só vamos ficar no elegância. Vamos sentar? O marido deve tratar a esposa com elegância. 1, 2. O marido deve tratar a esposa com elegância. Está na Bíblia, tá, meus irmãos? Vamos ler Colossenses capítulo 3 e o versículo de número 19. Colossenses 3, 19. Vai, tanto princípio já está acabando meu horário, eu nem comecei a falar das irmãs. Já tem gente dizendo: aleluia! O Senhor trouxe o irmão da igreja aqui para tratar com meu marido. Fala a Deus! Colossenses capítulo 3, versículo de número 19. Quem achou diz amém? Amém. Vós maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra ela. Escute, o texto original diz: não as trateis com aspereza. Eu vou só pedir uma coisa para as esposas agora: só me ouçam, não olha para o marido agora, por favor. E tem um negócio que eu não gosto desse encontro de família aí, que a gente faz seminário na igreja, é que à medida que vai sendo falado, aí começa aquele show de acusação, né? Então para com isso agora, tá? No nome de Jesus, não faz isso, só me ouve. Se quiser rir, se quiser dar glória a Deus, ok, mas por favor. Até porque a gente está num núcleo aqui de convivência muito íntimo, muito pessoal. Então, se fizer de novo, eu vou denunciar daqui, vou chamar pelo nome, tá? Então não faz não. Gente, a Bíblia está dizendo que o marido ele tem que ter o cuidado no trato com a esposa. Tem que ter esse cuidado no trato, na afabilidade, o cuidado na educação cotidiana, o cuidado na delicadeza. É bem verdade, meus irmãos, que não existe nenhum de nós, começando pelo que está falando aqui, que não há um gentleman assim, perfeito, 100%, mas nós podemos nos policiar, nós podemos nos cuidar.
podemos ter um cuidado especial. E as esposas, as mulheres têm um papel fundamental nisso. Que papel fundamental é esse? De não se acostumarem com um padrão abaixo desse que a Bíblia está dizendo. Porque muitas mulheres acabam conformadas com o emburrecimento do marido, não é? Com a chatice crônica, com a rabugice que está ali empedernida dentro da alma do camarada, e acostumam desse jeito. E aí vira a síndrome da Gabriela. Ele nasceu assim, vai viver assim, vai morrer assim. Gabriela, sempre Gabriela. Então as mulheres têm um papel fundamental de não se acostumarem com um padrão que não seja esse. Eu vi uma cena horrorosa essa semana na frente do meu trabalho. Claro que não é padrão, mas eu vi uma mulher que ela foi agredida por um homem e tal. Quando eu vi aquela cena, eu disse que alguma coisa tem que ser feita, e na hora eu me prontifiquei. Só que eu percebi que naquele momento, que aquele camarada deu um tapa no rosto da esposa, na rua, com amigos, e a turma do Deixa Disso apareceu ali e tal. O camarada virou as costas e saiu, parecia um búfalo. Eu acho que um búfalo era mais civilizado que aquele camarada lá, com certeza. Eu gostaria de tomar um chimarrão com um búfalo, não com aquele animal, com aquele bicho. Mas eu percebi que aquela mulher, quando recebeu aquele golpe, ela parou, parece que ela deu uma refletida, olhou para baixo, olhou para o céu, pediu que as pessoas saíssem da volta dela e saiu, que nem um cordeirinho atrás. Eu fiquei pensando comigo, eu disse, uma mulher dessa não vai ter desse homem respeito nunca, porque ela mesma não tem respeito próprio. Ela mesma não se respeita a partir do momento que aceita aquele tipo de comportamento como normal. E muitas dizem assim, ele é assim mesmo. Escute, todos nós somos maus por natureza, mas a graça de Deus nos educa na justiça para sermos parecidos com o Senhor Jesus. Então quando o maridão sair dali, dá uma lembrada nele. Dá uma lembrada. Eu louvo a Deus porque eu tenho uma esposa que ela é assim um farol, né, divino na minha existência. Não devo esquecer nunca. Agora Deus estava meio apressado para entrar aqui no templo, até para dar uma acalmada no coração da Geni. Aí ele parou assim, ele não falou nada, ela só parou assim e me olhou, como que dizendo, vai entrar correndo aí na igreja, não vai me pegar da mão, não vamos entrar juntos. Ou seja, assim não dá para esquecer. Tá? Assim não dá para esquecer. Meus irmãos, Jesus agora, eu preciso falar das mulheres um pouquinho, só porque são princípios que Deus estabeleceu, não vai, nem dá para falar dos filhos. É mais Letícia, claro, né? Tá certo? Diz que continue aqui. Vamos lá, vamos à esposa. Ficou faltando algumas coisas aqui, mas são princípios que estão estabelecidos na palavra, nós estamos lendo. Então, o primeiro deles, o marido é o cabeça do lar. Segundo, o marido deve oferecer um amor, e amor além do romântico. O marido deve cuidar da vida espiritual da família, da casa, da esposa, dos filhos. Meus irmãos, eu tenho esse desafio na minha vida. Pastor dentro da minha casa sou eu. Antes de ser pastor para fora, antes de ser pastor para o mundo, eu tenho que ser pastor dentro da minha casa. E aí, meus irmãos, é uma responsabilidade que nenhum de nós aqui foge. Podemos jogar a responsabilidade da igreja para cima do pastor Diego e do pastor Dinarte. Agora, do rebanho do lar, pastor em casa, é eu e você, meu irmão. E nós temos que assumir isso diante do Senhor. Então, o marido, ele deve tratar a esposa com elegância, com afabilidade. A título de esboço apenas aqui. Um outro princípio, o marido deve participar da vida comum do lar com discernimento, diz Pedro. 1 Pedro capítulo 3 e versículo de número 7, que os maridos, eles exerçam discernimento na vida comum do lar, ou seja, participar das atividades, não é só financiar as atividades, não é só saber quanto custa isso, qual é o valor disso, quanto é que nós vamos gastar nisso, mas o porquê disso, qual o objetivo disso, vale a pena isso, quem é o melhor amigo, quem é a melhor amiga, aonde vai, quando vem, por que vai, por que vem. E não é fácil, mas exige dedicação, e a Bíblia diz que nós homens devemos participar da vida comum do lar, porque existe muito homem irresponsável que joga a responsabilidade da educação dos filhos, a esposa, a mulher diz, olha, o filho que tu educou, a filha que tu educou, e não, nós temos parte nisso também. Um outro princípio,
de número 3, versículo de número 7. O marido deve considerar a esposa a parte mais frágil, e em considerando a mulher o vaso mais frágil, a parte mais frágil, a questão do ter filhos, meus irmãos, deve ser muito bem dialogada, muito bem discutida dentro da vida familiar. Porque nós, homens, muitas vezes nós queremos ter o filho, a continuação da prole, e alguém para dar um nome, um sobrenome, para vestir assim, miniatura, o nosso chaveirinho. Isso é uma coisa de homem, o homem tem essas coisas, né? Quer ter o seu chaveirinho e tal, mas quem leva a maior carga é a mulher, é o corpo dela, é ela quem carrega o afeto maior, a convivência mais intensa é da mulher. Isso tem que ser discutido. O cabeça do lar tem que entender e respeitar a esposa como vaso mais frágil também nessa hora, e não ver nela apenas o elemento reprodutor da prole, do nome e do sobrenome da família. Amém, meus irmãos? Vamos à esposa. Vamos falar de alguns princípios estabelecidos por Deus. É a título de esboço, o tempo é bem curto, eu já pretendo encerrar daqui a pouco mais. Vamos falar das esposas. Eu pensei que os homens pelo menos iam dar uma reagida assim, não, amém, glória a Deus, aleluia, nossa vez. A gente é mais quieto, né? Vamos lá, então. Primeiro lugar, primeiro princípio estabelecido por Deus no papel da mulher no seio familiar é que a mulher deve ser submissa. Vamos repetir juntos? 1, 2. Parece que eu recebi agora um fuzilamento aqui. Vamos repetir o som de 2. 1, 2. A mulher deve ser submissa. Assim ficou mais ou menos. Eu pensei que foi. Vamos tentar mais uma vez. 1, 2. A mulher deve ser submissa. Gente, assim, ó. Submissão no contexto bíblico não tem que ser interpretado como aquela mulher assim, acéfala, né? Sem cérebro. Aquele cordeirinho de cabeça gacha, que o marido diz sim, e ela está em posição de sentido. Não é essa a submissão que a Bíblia está falando. Ela não discute nada, está tudo bom. O marido diz vamos, meu bem. Ela diz não vamos, aquela devoção idiota. Aquela entrega aí emburrecedora. Assim, está tudo bom sempre. Não é isso. Ser submissa não significa contrapor, ponderar, apresentar, de alguma maneira discordar. Eu posso ser submissa discordando? Claro, deve. Inclusive deve, não só pode, deve. Agora, a submissão, e esse termo submissa, por causa de toda uma construção feminista no mundo ocidental, ela é encarada assim de uma forma horrorosa, monstruosa. Meus irmãos, minhas amadas irmãs, como diria o irmão Paulo, a submissão ela precisa ser encarada por 2 princípios. O primeiro, do reconhecimento. O reconhecimento interno de que o teu marido é o cabeça do lar. Se isso não passar por um reconhecimento interno, a atitude dentro da família, no dia a dia, ela se torna patológica, doentia. Porque se faz coisas com as quais não se concorda no íntimo. Se vive situações com as quais se discorda. E essa coisa vai azedando, vai minando o coração e a alma. Isso é um câncer emocional que vai destruindo a existência. Assim como eu entendo, eu tenho a consciência de que antes de obedecer o Evangelho, o Senhor Jesus, Ele é o meu Senhor. Paulo está aludindo ao mesmo princípio e à mesma verdade no mesmo texto. Ele diz, as mulheres também, assim como a igreja se submete a Cristo em devoção, porque entende que Ele é o Senhor. Antes de mais nada, submissão não é prática, é atitude. Vamos repetir isso? Vamos repetir juntos isso? 1, 2. Submissão não é prática, é atitude. Isso tem que ficar muito claro. Submissão não é a atitude de obedecer. Submissão é a compreensão de que nos papéis da família, Deus estabeleceu alguém para ser a voz última no processo, independente de quem é. Independente de quem é. Porque às vezes nós queremos atribuir assim um mérito maravilhoso. Só vou ser submissa sem aquele marido hollywoodiano. E não. Às vezes o marido que está aí compartilhando a vida contigo, ele não é esse fenômeno hollywoodiano.
mas ele é aquele que compõe a vida familiar contigo. E Deus o olha como cabeça, e é necessário que você o veja assim. Então isso passa em primeiro lugar por uma atitude, o reconhecimento de que ele é o cabeça do lar. De que a voz última e tudo que acontecer tem que ser em harmonia, tem que ser construído, tem que ser feito. Isso aqui é interessante. Provérbios capítulo de número 14, Salomão escreve dizendo, 14:1, a mulher sábia edifica o lar, não é edificar no lar, né? A mulher sábia não é, como alguns dizem de forma até irônica, a mulher sábia é edificar em casa, não tem nada disso. A mulher sábia, ela edifica o lar, ela constrói o lar, ela constrói a família. Amadas irmãs, as mulheres, vocês têm uma habilidade dada por Deus que não deu aos homens. O homem tem visão cônica, o homem enxerga uma coisa de cada vez. Mulher tem visão periférica, vocês conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, nós homens não. É por isso que às vezes dá esses choques assim entre marido e esposa, porque vocês pensam que a gente tem a mesma capacidade, nós não temos. Nós, para começarmos um processo novo, temos que parar o antigo, é uma coisa de cada vez. E a vocês não, Deus deu essa capacidade maravilhosa, né? De fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E é dada também essa capacidade a ascensão profissional hoje das mulheres aí no mercado de trabalho, também por isso. Agora, a submissão, ela passa por esse reconhecimento, por esse entendimento, pela absorção dessa verdade como princípio estabelecido por Deus, e mais, a compreensão de que submissão não é essa coleirinha, não é ser esse cachorrinho domesticado. Submissão é essa missão de base. Vamos repetir juntos? Submissão é missão de base. Vamos repetir? 1, 2. Submissão é missão de base. Porque Deus deu às mulheres uma capacidade que não deu aos homens. A palavra auxiliadora no hebraico, quando Deus diz, far-lhe-ei uma auxiliadora à altura, a palavra auxiliadora no hebraico é circundar. Circundar pode ser interpretado como um radar, que tem essa capacidade de percepção. Sabem que essa coisa que é explorada aí fora na cidade é uma grande verdade, esse sexto sentido feminino, né? A mulher, ela tem esse feeling, essa sensibilidade que nós homens não temos. Isso tem que ser utilizado e ofertado na vida familiar, não para manipulação, não para dominação. Como assim? Dominação. Sim, senhoras. Conheço muitas mulheres que são chantagistas para levarem o lar para o caminho que querem, cometem as mais torpes chantagens. Tem aquelas que ficam doentes, cai de cama. Quando ela quer pintar a casa de cor de rosa, o marido diz, olha, talvez nessa época do ano o azul é sensato, né? Não, vai ter que ser rosa. Aí não é o rosa, ela cai de cama, adoece. Aí se a tática do adoecimento não funcionar, ela sai de lá que é uma leoa, né? Parece que fez curso para tigre, a irmã. Feroz, tá? Tem ataque, horroroso. Acontece muito isso. E a família vai se acostumando. Aí o marido vai se domesticando dentro dessa realidade que não é o padrão divino. Ele diz assim, a Genoveva, eu vou usar esse nome, né, porque eu acredito que não tem nenhum aqui agora. Ele disse, a Genoveva, ela é assim. Aí os filhos dizem, a mamãe é desse jeito mesmo. E vai ficando desse jeito. Entenda, Deus te deu uma habilidade para perceber coisas que teu marido nunca vai... Ei, aqui! Deus te deu uma habilidade para perceber coisas que teu marido nunca vai perceber. Deus te deu uma capacidade para ter a sensibilidade de que talvez algumas pessoas que estão cercando a família de vocês não vão ser edificantes. E essa é uma sensibilidade que Deus deu às mulheres, elas percebem muito rápido assim. Eu não estou falando de apatia e nem de empatia, que é essa coisa de fui com a cara e não fui com a cara, não é isso. Mas é uma sensibilidade extra, é um dom de Deus à alma feminina. E as mulheres como submissas, elas são essa missão de base, que constrói essa edificação com muito discernimento, com muita cautela. Ser submissa é ter essa capacidade, a capacidade da compreensão de que a base, de que esse alicerce, ele é feito por você. E se você não fizer, vai ficar faltando isso na construção do teu lar e da tua família, no nome de Jesus. Isso é para você, meu irmão. Isso é para você, minha amada. Essa sensibilidade Deus deu para ti, não deu para o teu marido. Não queira que ele tenha, ele não tem, ele não vai ter, é tua. Segundo lugar,
As mulheres, a mulher deve respeitar o seu marido. Nós vemos isso também aqui no texto de Efésios. É interessante que parece que Paulo não está exigindo a mesma devoção e amor das mulheres. Vocês não perceberam que no texto Paulo diz: maridos, amem suas mulheres. E é interessante que as mulheres, Paulo diz: mulheres, respeitem seus maridos. Por quê? Já falei, há uma disposição no que tange a manifestação do amor e a sensibilidade na mulher é intrínseca, é natural. Essa coisa vai vir, no homem não, então tem que ser provocado. Agora, o homem ele tem necessidade de reconhecimento. O homem tem necessidade de reconhecimento. Talvez é por isso que alguém diz que o homem nunca cresce, né? É sempre menino que tem essa necessidade de reconhecimento. E eu vou lhes dizer uma coisa: não existe nada que possa destruir mais a alma de um homem do que ser desrespeitado, desautorizado, desmoralizado pela mulher que tem do lado com quem compartilha a vida e a existência. Paulo está dizendo: mulher, respeite seu marido. Não faça piada dele na frente dos amigos. Não diminua ele na frente dos outros. Respeite-o. Respeite-o. Se você discorda dele, discorde no momento apropriado, mas respeite-o. Respeite-o diante dos filhos. Não o desautorize. Não o transforme num retardado na frente dos filhos, dos amigos e da família. Respeite seu marido, porque é uma necessidade emocional para a construção do próprio ser do homem. E eu vou lhes dizer uma coisa: das dádivas que Deus me deu a dádiva de ter uma mulher que me respeita. E eu louvo a Deus por isso, porque pode o mundo discordar de mim, mas eu olho para dentro de casa e eu tenho uma mulher que me olha nos olhos e diz: eu acredito em ti, vamos embora. E aí, meus irmãos, com esse apoio, que venha o que vier, estou disposto a enfrentar e topar qualquer parada, porque tem uma base forte do meu lado. Tem alguém que não me desautoriza e não me desrespeita, não me minimiza, não faz piada, até porque maridos, assim como disse as mulheres, também não aceitem um padrão que não seja esse. Também não conviva com um relacionamento que não seja esse, porque não foi para isso que Deus nos constituiu como família. Deus nos constituiu como família para ter alguém do lado que é a tua base forte, que é o teu porto seguro, que é um alicerce, um rochedo do teu lado. É alguém que quando o mundo do marido está quase que desmoronando, ele tem alguém do lado dele firme, dizendo: olha, o choro pode durar uma noite, a alegria vai vir pela manhã, as coisas vão acontecer, Deus vai abrir a porta, algo melhor vai acontecer no dia de amanhã, você é capaz, Deus te deu essa capacidade, levanta, homem, acredite, porque o teu Deus é bom e é fiel. Aleluia. Mulher, respeite seu marido, edifique teu lar, construa a tua relação familiar no nome do Senhor Jesus. Ok, não dá mais tempo para nada, meus irmãos. Vamos colocar de pé no nome de Jesus. Eu estou vendo irmãos lá que continua, irmão, continua. Eu devia ter começado por ela. Fica tranquilo, meu irmão. Amanhã, sábado e domingo, vem aqui a irmã Pelmira, esposa do pastor Jerônimo, lá de Cachoeirinha. Ela vai tratar muito disso. E apenas para concluir aqui, meus irmãos, os filhos têm um papel importante também na construção do lar. Gostaria de dizer aos filhos: não esqueçam que vocês são a continuidade desse projeto de Deus que é a tua casa. Não esqueça você, filho, não esqueça você, filha, que você é a continuidade desse projeto. E Deus diz: teu papel em casa é honrar. Honra teu pai, honra tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, para que o sucesso te seja garantido, e tu tenha, além do sucesso, a longevidade, sejam prolongados os teus dias sobre a terra. Salmo de número 127, versículo 4 diz: como flechas nas mãos do arqueiro, assim são os filhos da mocidade. Filhos que aqui estão, eu lhes digo: aceite ser arremessado pelas abençoadoras mãos dos teus pais, no nome do Senhor Jesus. Aceite ser essa flecha que vai ser arremessada para a glória de Deus na vida. Aceite ser essa flecha que vai ser arremessada para a glória de Deus no mundo, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor Jesus. Vamos pedir a Deus que nos dê graça. Vamos pedir a Deus que as verdades da palavra, elas sejam como que sementes que, caindo em boa terra, elas produzam frutos que vão glorificar e bendizer ao nome do Senhor. Vamos orar no nome de Jesus. Onde você está, feche seus olhos. Vamos orar.